Fala aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo. Aqui quem fala é o Thiago Jovita, sou colecionador de jogos, né, do Nintendo 64. Eu fiz um vídeo anterior falando da minha coleção, né? Mostrei todos os meus jogos, tudo que eu tenho do Nintendo 64. E hoje resolvi fazer um vídeo aí falando do meu top 10, né? Os jogos que eu mais curto do console. Eu vou mostrar aqui, mas não tá nada em ordem, tá? Primeiro, segundo, não. São o top 10, os 10 jogos que eu mais gosto, tá? Então já deixei separado aqui. Eu vou começar por esse carinha aqui, ó. Winback. Cara, esse jogo é um jogo, cara, sensacional. Quem não jogou, procura ver gameplay aí no YouTube. Esse jogo ele é terceira pessoa, jogo original. Ele é um jogo terceira pessoa, você tem que fazer missão, né? Fazer as missões. E você vai com isso avançando no jogo, vai salvando alguns amigos seus durante o jogo, né? E, cara, eu parei, se eu não me engano, eu parei na última fase, né? Só falta essa parte para eu poder concluir o jogo. Ele, infelizmente, precisa do memory card, né? Ele não tem save interno, mas é um tremendo jogo, um baita jogo. Quem não jogou aí, procura antes de comprar, né? Pesquisa aí no YouTube e tal. É um jogo muito bom, você é um agente aí secreto e tem que ir completando as missões, né? E salvando seus amigos aí durante a missão. E vai desenrolando uma história, né? Durante o jogo. E, cara, esse jogo aqui, meu irmão, pesquisa, vê. É um jogo muito bom. Encontra ele. Tem um. Eu encontrei até ele fácil, não tive dificuldade de achar. Hoje em dia eu não sei. Também não é bom ficar falando de valores, mas ele não é um jogo assim, nem muito caro, nem muito barato, né? Dá pra pegar. Não é um jogo absurdo de caro, mas é um jogo muito bom, cara. Se você puder tá aí, puder pesquisar aí, bota aí no YouTube, Winback Nintendo 64. Ele é muito bom. O único ponto negativo nele é que você volta muito nas fases, né? Você refaz a mesma fase, só que com um objetivo diferente, né? E é isso, acho que é o único defeito, assim, digamos, do desse jogo aqui. Mas, mesmo assim, para mim, ele tá aí no meu top 10. Winback. O outro jogo aqui que eu tenho, esse aqui é muito cobiçado, Tony Hawk Pro Skater 2. Pra mim, esse aqui é o melhor Tony Hawk do Nintendo 64, tá? Esse jogo eu paguei bem baratinho. Eu comprei antes dessa febre toda aí de colecionismo, que o pessoal faz coleção. Eu achei ele numa feira, tava muito baratinho, mas muito baratinho mesmo. Ah, olha lá, foi o jogo mais barato da minha coleção. Paguei R$ 25 nesse jogo aqui. O jogo não tá com a label muito apresentável, mas dá pra ver, né? Paguei R$ 25 nesse jogo, cara. Muito em conta. E hoje em dia ele é um jogo tá bem valorizado, né? Tanto ele como o Tony Hawk 3, né? Que virou uma espécie de jogo raro já hoje, né? Eu tenho o 3 aqui, mas eu prefiro esse daqui. Esse aqui pra mim ele é mais solto, ele é mais... Não sei explicar, é um jogo muito bom de se jogar, mano. É um jogo bem gostoso de jogar. Não zerei, mas um dia aí, cara, também tem que ter o memory card, tá? Pra estar zerando esse jogo. Ele é muito bom esse jogo, mano. E recomendo, né? No meu top 10 aí, é um jogaço esse aqui. Tony Hawk Pro Skater 2. Vamos aqui pro próximo jogo. Esse aqui eu não tenho medo de dizer. The Legend of Zelda Ocarina of Time. Esse jogo aqui, pra mim,
Esse eu posso ranquear. Esse aqui é o número um. Pra mim é o melhor jogo do Nintendo 64, assim, disparado. Não tem nem discussão pra mim. É melhor pra mim do que o Majoras. Disparado também. Cara, esse jogo aqui, cara... Pô, esse jogo é... Ele é considerado um dos melhores jogos de todos os tempos, tá? E ele tem um ambiente legal, ele tem umas dungeons legais, templos, sabe? É um jogo muito envolvente, a história é legal, não é aquele jogo cansativo que você tem que ficar voltando nos dias, enfim. É um jogo muito bom e ele flui, sabe? Você não tem que ficar voltando, põe máscara, tira máscara, não tem nada disso. É um jogo leve, a história é muito legal. Poderia sim ter uma continuação direta dele, não teve uma continuação direta. Ah, mas o Majoras é continuação. Não, não é, pra mim não é, pelo menos pra mim não é. O Majoras é uma outra história, é uma outra situação, né? É um outro jogo. Não é outro jogo, é uma outra história, né? Diferente do Ocarina. Há uma continuação direta, ao meu ver, poderia ter sido aquele último chefe, ele voltar, ir atrás do Link, mandar os capangas dele ir atrás do Link. Enfim, uma continuação direta para mim seria isso. Já o Majoras para mim não é uma continuação direta. Mas esse jogo aqui, mano, merece um Oscar. Esse jogo aqui para mim é o melhor jogo do Nintendo 64, sem discussão. The Legend of Zelda Ocarina of Time, ele é nacional, tá aqui com o código ainda da Gradiente, né? Produzido na Zona Franca de Manaus. Cara, esse aqui pode comprar sem medo. Mas vai ter gente que não gosta do jogo, né? Normal. Se nem Deus agradou a todos, né? Então, mas assim, a maioria aprova esse jogo aqui. Desculpa aí, galera. Hoje eu tô espirrando a beça. Bom, como já tava falando dele, Zelda Majora's Mask. Esse aqui é a label holográfica, né? Aquela edição de colecionador. É um jogo muito bom, tá? Por mais que eu tenha falado lá do Ocarina, tudo, mas esse também é um jogo excelente. Eu acho, ao meu ver, que ele poderia ter sido melhor, poderia ter sido uma continuação realmente direta do Ocarina. Ele manteve aí os mesmos mecanismos, né, do Ocarina, mas aqui ele teve uma melhora nos gráficos também, né? Ele é um jogo muito bom, sim. Melhoria nos gráficos, o Link tem uns saltos diferentes, né? Quando ele vai pular de uma plataforma para outra. Cara, é jogão também, mas eu acho que poderia ter sido melhor, poderia ter feito uma história melhor, né? Uma história realmente direta do Ocarina, como é no Banjo, né? O Banjo-Kazooie, ele sim teve uma continuação direta, que foi o Tui, né? Foi uma continuação realmente direta. Ali sim você pode dizer que foi, aqui não. Aqui é uma outra história, um outro enredo, mas as mecânicas é a mesma, né? E, e teve sim uma melhora nos gráficos. E um ponto negativo para mim desse jogo é que você perde muito tempo, né? Tirando, trocando máscara. Às vezes você perde uma vida por causa disso. Você perde muito tempo. Então, assim, eles poderiam ter feito uma história melhor. Mas não deixa de ser um bom jogo, tá, galera? Não tô aqui falando que é um jogo ruim, não. Pelo contrário, ele é um jogo muito bom. Só acho que ele poderia ter sido melhor. Poderia ter feito uma história melhor para ele. Mas recomendo pra caramba. Zelda Majora's Mask. Próximo jogo, esse foi meu primeiro cartucho. E pra mim é o melhor jogo de FPS.
É o 007 GoldenEye. Esse aqui é o pai de todos esses FPS que vieram depois, né? Ele é o pai de tudo, ele ditou como que ia ser os jogos de FPS. Então a Nintendo fez uma jogada incrível nesse jogo aqui. Esse jogo, ele para 4 players, então, bota muito jogo bom de hoje em dia no chinelo aí. Esse jogo ele é muito bom. Se você for jogar ele hoje, né, como eu falei, se for jogar ele hoje com 4 jogadores, nossa, é risada para tudo quanto é lado, é confusão. É um jogo muito legal, muito bom. A Nintendo realmente acertou aqui. Um jogo sensacional e recomendo muito você ter ele na coleção. É um jogo marcou época, né? E cara, se eu fosse você hoje e tivesse um Nintendo 64, corria atrás desse cara aqui. Esse cara aqui você tem que ter na coleção. Vamos ao próximo jogo. O próximo jogo é o Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie, labelzinha original. Esse cartucho está muito bonito. Ó, jogo americano. Para muitos ele é melhor que o Mario 64. Sim, é tipo assim, ele pegou toda a referência do Mario 64 e aperfeiçoou, né? A Rare aí carregou a Nintendo por um bom tempo nas costas. Quer dizer, carregou o Nintendo 64, né? Porque muitas empresas abandonaram o console por adotar cartucho. Mas esse jogo aqui, ele aperfeiçoou o que tinha do Mario 64, né? Então, assim, para muitos é melhor que o Mario, até compreendo, mas para mim não é. Eu ainda acho o Mario 64 melhor por questão de nostalgia mesmo, a história que eu tenho com o Mario 64. Então, assim, não é à toa que eu botei também no meu top 10, né? Esse jogo aqui é excelente. Eu acho ele melhor que o Tui. O Tui ele teve melhoras gráficas, né? Mas ficou um jogo muito grande, cansativo, né? Então, quando o jogo fica muito grande, cansativo, ele se torna, pelo menos para mim, né? Ele se torna enjoativo e eu não acabo não jogando mais. Mas esse aqui ele teve o time certinho. Não é um jogo grande, não é um jogo pequeno. É um jogo sensacional, galera. Se você puder aí comprar, compra, porque você não vai se arrepender. Esse jogo aqui é lindo demais esse jogo. Mas, como eu disse, pra mim ainda eu acho o Mario 64 melhor. Vamos ao próximo jogo aí. Passar esse aqui. Esse aqui, cara, esse aqui também dispensa apresentações, né? Mario Kart 64. Cara, esse jogo revolucionou na época, né? As locadoras lotadas, a galera jogando Mario Kart, discutindo, brigando por causa de Mario Kart. Esse jogo era muito bom e até hoje ele é bom. É um jogo que a Nintendo também já vem lá do Super, né? Que também era muito bom. Aí aqui a Nintendo aperfeiçoou. O Nintendo 64, pelo menos pra mim, ele veio muito à frente da sua época, né? Então, cara, se o Nintendo 64 não fosse cartucho e fosse CD, eu acho que o sucesso teria sido muito maior. Mas, por questões lá internas da Nintendo, acharam melhor manter cartucho, né? Mas, cara, esse jogo aqui, cara, ele é lindo demais, ele tem as pistas muito boas, é um jogo engraçado, divertido e é um jogo também competitivo, né? Pra quem gosta aí de jogar, de disputar, enfim. É um jogo muito legal. Não é um jogo caro também, tenho visto aí o preço dele, não é um jogo que tá muito caro. Mas para você que tá começando coleção, corre atrás desse cara aqui também. Assim como os outros que eu falei, né? Corre atrás desse aqui também, que esse aqui é sucesso. Esse jogo é bom demais. Mario Kart 64. Vamos pro próximo jogo. Esse aqui eu acho ele muito engraçadinho, muito legal.
é o Paper Mario. Cara, esse jogo eu não conheci esse jogo na época que lançaram o 64, né? Ele é um jogo. Dizem. Saúde! É, pessoal, eu tô. Essa gripe braba aí já querendo me pegar. Voltando aqui. É um jogo sucessor espiritual do Mario RPG, né? É um jogo muito bom. Ele só não foi melhor porque a Square, né, que fez esse jogo na época pro Super Nintendo, abandonou a Nintendo, então a Nintendo carregou esse jogo sozinho nas costas aí e ainda conseguiu fazer um jogaço. Esse jogo aqui, eu já zerei ele 2 vezes. É um jogo muito gostoso de jogar, é um jogo de RPG, é um Mario de papel, né, aí, né? Muito legal. Você vai pegando amigos, adicionando amigos no seu time aí para poder salvar a princesa do Bowser. E assim, é muito legal. Durante a aventura, né? Você vai fazendo amizade, vai conhecendo reinos. E nesse cada reino, se eu não me engano, são 7 reinos. Você destruindo eles, e cada reino tem um chefe. E você destruindo os reinos, você vai até o castelo do Bowser, onde a princesa tá lá aprisionada. E você luta com ele aqui no final. E, né, e salva a princesa. Só que no jogo, o Mario, você vai upando o personagem, né? Vai aumentando de level, os golpes dele vai ficando mais fortes. E você também pode upar seus amigos, né? Eles vão ficando mais fortes também, vão ganhando habilidades diferentes. Cara, é muito bom esse jogo. Quem não jogou, pesquisa aí no YouTube. Pra mim, assim, eu já vi o Paper Mario do GameCube, não curti tanto. E vi o Paper Mario também, acho que do Wii, se eu não me engano, também não é muito legal. Muitos ainda acham o Paper Mario do Nintendo 64 o melhor Paper Mario até hoje. E foi aqui, né, que nasceu a franquia Paper Mario. E a Nintendo também acertou muito aqui nesse jogo aqui. Próximo jogo, esse jogo aqui, cara, foi um milagre aí da Nintendo. Resident Evil 2. Cara, esse jogo aqui, claro, saiu PlayStation, né? PlayStation 1, que rivalizava na época com Nintendo 64. Pro PlayStation 1 ele saiu, foi um jogaço. Eu lembro que as locadoras o pessoal ficava horas jogando isso daqui. Quando saiu pro Nintendo 64, eu não acreditei, porque, né, do PlayStation, se eu não me engano, acho que eram dois CDs. E a Capcom, né, aí, a Nintendo e tal, conseguiram fazer esse jogo pro Nintendo 64, né, cara? Tanto que o PlayStation foram 2 CDs, pro 64 e eles conseguiram botar tudo em um cartucho, né? E vou te falar, não ficou ruim não, hein? Ficou muito bom. É um jogo, digamos assim, aquela coisa, aquele jogo de terror, suspense, né, que dá medo. Aluguei bastante esse jogo aqui na locadora, com meus amigos. E, cara, esse jogo marcou a época, né? E jogo. Todos os jogos que eu tenho aqui eu jogo, quando dá pra jogar também, né? Mas esse aqui eu joguei muito na minha adolescência. Aluguei muito locadora. Um amigo meu vinha para vir jogar comigo, que ele tinha uma revista com os macetes de como passar e tal. E a gente ia lendo a revista. Eu lembro que ele tinha a revista, mas ele não tinha o jogo. Então a gente alugava para poder zerar e zeramos, né? A gente zerou junto. E, cara, esse jogo aqui é sucesso, né? Resident Evil, independente da plataforma que você for jogar, ele é muito bom. Parabéns aí pra a Nintendo que, né, conseguiu botar esse jogo para rodar, para funcionar no Nintendo 64. E chegando ao final aqui, né, galera, o último jogo, esse dispensa apresentações. Super Mario 64. Esse aqui, o mundo inteiro conhece esse jogo.
Esse foi o cara que revolucionou jogos em 3D, jogos em mundo aberto. Esse jogo aqui, cara, eu tenho uma nostalgia enorme com esse cara aqui. Esse jogo, eu lembro até hoje, eu tinha ido jogar bola na praia com os amigos e na volta tinha uma locadora no caminho. Aí, quando eu tava voltando com meus amigos, eu vi a locadora cheia, todo mundo vendo, todo mundo, sabe, com os olhos vidrados na tela, olhando. Aí eu fui ver o que que era. Quando eu olhei, cara, quando eu vi o Mario em 3D, correndo livre pelas fases, aí eu endoidei. Eu pensei, não, eu quero esse jogo, eu quero esse videogame. E videogame no Brasil é aquela coisa, né, cara? Sempre foi caro. Na época tava acho que R$ 500 um Nintendo 64, isso em 97. R$ 500 era muito dinheiro na época, né? Era como se fosse hoje um Play 5, né? E, cara, eu fiquei maluco com esse jogo, eu sonhava com esse jogo. Eu lembro que eu via propaganda dele, eu gravava no VHS e ficava vendo, revendo. Cara, que loucura. Esse aqui é o que eu uso pra tá jogando, tá? Já zerei ele, já peguei todas as estrelas. Ele atrás aqui tá bem feinho, né? Com a label bem detonadinha. Mas esse aqui é o que eu uso pra jogo, tá? E esse aqui eu comprei mais pra ficar de item de coleção, né? Esse aqui é o americano, é o Million Seller, né? Tá bem bonitão esse aqui também, ó. A label traseira também tá bem bonita. Cara, esse jogo aqui é mais que obrigatório você ter, né? Eu lembro que teve uma remessa que vinha um console com o jogo. Então, para você ver como esse jogo era obrigatório você ter na sua coleção, né? E eu lembro que quando eu aluguei ele, eu consegui alugar ele pela primeira vez, cara, eu não fazia nada. Até para almoçar eu não conseguia almoçar, cara, porque eu ficava vidrado nesse jogo, eu não queria largar. Então, assim, foi um jogo que me marcou muito, sabe? Então, eu boto ele junto com o Ocarina aí, dos melhores jogos do console. Tá aí, Super Mario 64. E eu também pedi para fazer uma caixa réplica aí do jogo. Fiz uma caixa réplica do jogo, para você ver o quanto eu curto Mario 64, né? Então a caixa é bem bonita, ela chega bem perto da original. Muito bonita a caixa, ó. Super Mario 64. Ela tem um berço aqui, eu não vou conseguir abrir agora porque eu tô com uma mão só. Gravando com uma mão só. Mas, cara, esse jogo, pra mim, junto com o Ocarina, é um jogaço. Mas é isso, galera. Esse foi meu top 10 aí do Nintendo 64. Espero que vocês tenham gostado. E depois eu vou ver se eu gravo mais vídeos aí do Nintendo 64, mostrando mais alguns jogos, enfim. Então é isso, galera. Um forte abraço aí, fiquem com Deus e valeu!